Keila! Boa noite, tudo bem? A câmera estava ao contrário lá, Keila lá, todo mundo está acompanhando a gente. Boa noite. Hoje vai dar tudo certo, não vai? Tomara, torcendo aqui. Então, pessoal, como eu já havia dito para vocês, estamos retomando a live por conta de um probleminha que teve, né, no Instagram na semana passada, mas não desistimos, o professor Frederico também não desiste, não é de recuar, né? E hoje ele está conosco. E aí eu quero agradecer mais uma vez, né, por ter aceito esse convite novamente, de estar falando pela segunda vez sobre as plataformas digitais e as fake news. E estarei apresentando para vocês o professor Frederico, para quem não conhece, né, ou for assistir a essa live depois. Então, Frederico de Oliveira, ele é professor e jornalista, mestre em comunicação pela UFG e doutorando em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. É pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Mídias Digitais, Redes e Espaço, Lab 404, sob orientação do professor André Lemos. Professor Frederico, fique à vontade, tem o seu tempo de 20 a 30 minutos para discorrer a respeito, e depois a gente abre, né, para os comentários. Vou deixar o pessoal comentar um pouquinho ainda, né, e depois eu desativo os comentários, tá bom? Fique à vontade. Tá bom. Muito obrigado, Keila. Obrigado a todo mundo que está aqui participando, quem vai assistir também. Semana passada a gente já começou a conversar um pouco sobre isso, mas o Instagram gongou a gente. Mas hoje nós vamos de novo e hoje vai dar tudo certo. Bom, não sei... Sim, Keila? Olá, pessoal. Segundo tempo da nossa live sobre a fake news nas plataformas digitais. Então, o professor Frederico já comentou a respeito de como funciona essa coleta de dados, né? Em algumas plataformas como Instagram, Facebook. E agora, por último, estávamos falando do Telegram. Tem uma coisa que você comentou lá na primeira live a respeito de desinformação, e é uma das perguntas que o pessoal enviou, né? Como identificar essa desinformação no ambiente digital? Você até falou um pouquinho, né, a respeito da limitação, né, dos dados móveis, né? E se você quiser comentar um pouco mais a respeito, que a pessoa quer saber como que ela faz para identificar essa desinformação. Bom, um dos grandes desafios que a gente tem como sociedade, e isso é uma coisa como sociedade, é estabelecer primeiro o que é um conteúdo de desinformação. A gente tem na literatura dizendo que um conteúdo de desinformação eu não gosto muito do conceito de desinformação, porque ele tem uma coisa, ele vai discutir que desinformação é quando você cria esse estágio de confusão, para usar um tal, que sabe dizer se algo é verdadeiro ou falso. Essa confusão que é bem problemática, porque por meio a gente não consegue, por exemplo, estabelecer se uma informação é verdadeira ou não. Bom, para começar, a gente sempre fala, vai buscar fontes confiáveis. Mas a gente precisa primeiro definir o que torna uma fonte confiável. Eu não posso dizer aqui que o que, por exemplo, um líder religioso fala não é confiável para os fiéis. Não posso dizer. O que eu tenho que ter capacidade de dizer é que cada espaço, cada lugar, ele envolve uma espécie de verificação, uma espécie de verdade diferente. Por exemplo, dentro da religião, o que é verdade é uma coisa, no contexto da religião. E no contexto da religião, aquilo que o padre ou o pastor falam tem valor. No contexto da ciência, o que é verdade é aquilo que passou por teste, é aquilo que foi discutido, é aquilo que é metodologicamente delimitado. Eu tenho lá todos os passos. Além de eu ter todos os passos, eu tenho uma série de testes, e depois de eu ter passos e testes, eu ainda tenho a condição de analisar o que foi dito. Eu tenho a condição de ir lá naquele teste, olha, fulano errou nesse teste aqui. Tanto é que esses dias vocês viram, todo mundo viu,
a Lancet tirou do ar um artigo sobre o maior artigo de pesquisa sobre cloroquina até então. Uma pesquisa tinha sido em vários países, porque existiam indícios de que o conteúdo ali era falso. Não falso no sentido de um conteúdo que não tenha valor, etc. Mas falso porque dentro da ciência o conteúdo verdadeiro é aquele conteúdo que passou por todo o procedimento científico, passou por todas as etapas e que reconhece as limitações. Que tem isso também, a ciência define as limitações dela. A ciência fala, olha, eu não sei tudo. A ciência estabelece isso também. Olha, todo artigo, quando a gente vai escrever um artigo, a gente coloca lá as limitações do artigo. O que eu quero dizer com isso a desinformação vai variar a partir do ambiente em que se está e de que tipo de verdade a gente está falando. Se eu estiver dentro de uma igreja, por exemplo, às vezes algo que a ciência fala não vai fazer sentido. E se eu estiver na ciência, aquilo que a igreja fala não vai fazer nenhum sentido. Agora, o que a gente precisa definir, e isso é uma coisa, a gente já definiu que a gente tem que entender que são diversas verdades, diversas formas de produção de conhecimento. O que a gente tem que definir agora é que tipo de conhecimento vai dominar, vai definir aquilo que é política pública da gente. Para a definição de políticas públicas, a gente vai definir o quê? Eu não falei, mas a política também tem sua verdade. Tanto é que, às vezes, a gente fica indignado de várias formas, né? A gente fica indignado porque a política não obedeceu à ciência. Se a pessoa está lá numa igreja, por exemplo, fica indignado porque a política não obedece à religião. Mas porque a política também tem uma forma específica. O que eu quero dizer aqui é que, ok, temos de respeitar. Mas nós temos que entender que cada tipo de conteúdo, nós temos lugares específicos para procurar o conteúdo. Assim como eu falei da história do bolo de cenoura, que a gente está procurando a receita e acha 50. Eu sei, por exemplo, que alguns sites são mais detalhados que outros. Alguns sites têm uma estrutura melhor que outros e tudo mais. E o que acontece? A busca por fontes confiáveis passa, primeiramente, em compreender as diversas formas de produção de conhecimento. E, em segundo lugar, entender de qual dessas formas se está falando. A proposição que a gente está analisando, sei lá, alho cura coronavírus. Eu não posso analisar se alho cura coronavírus dentro da religião. Porque dentro do contexto religioso, Deus cura. Então, não é uma coisa que... Não é uma proposição que faz sentido ali. Eu vou ter que analisar isso onde? Dentro da ciência. Porque a ciência vai analisar as condições, as características do alho, vai ver se o alho funciona ou não para aquele tipo de conteúdo. Para aquele tipo de doença. Então, busca depende de conhecer o ambiente em que se está falando, o ambiente em que se diz. Em segundo lugar, é importante a gente sempre buscar o contraditório. É interessante a gente entender todos os pontos de um assunto, porque mesmo dentro da ciência existem controvérsias. Um conteúdo dentro da ciência, isso é inclusive a beleza da ciência, é que a ciência não é dogma. A ciência não é aquilo que falou, está falado. Uhum. Eu não posso dizer, por exemplo, que isso tudo que eu falei aqui para vocês está aberto a debate científico. Aquela pode virar aqui e falar assim, Fred, mas de acordo com tal teoria, isso está errado. Isso está aberto a debate. Porque esse é um espaço de debate, esse é um espaço de conversa, esse espaço de diálogo. Então, assim, o conceito de desinformação é infeliz porque ele coleta também aquilo que acontece sem querer. Ele não está relacionado só a conteúdos falsos, intencionalmente produzidos. Existe uma dimensão diferente. Existe uma dimensão de intencionalidade. Mas como que eu vou saber que alguém está realmente com a intenção de enganar? Vamos olhar. Isso é uma fala do professor André Lemos. Quem vai criar fake news nunca vai botar fake news no ponto de ônibus. Sabe aqueles papéis que tem em todo ponto de ônibus, de cartomante, etc. Você não vai colar fake news lá. Porque o nível de espalhabilidade é muito pequeno. Sim. Porque, sinceramente, quem para ler aqueles papéis?
Geralmente a gente está lá no ponto de ônibus olhando para o ônibus, olhando para ver, né? Dependendo do tempo que você fica no ponto de ônibus. Goiânia é uma situação complicada, mas enfim. Você passa muito tempo lá, mas você não lê, não é uma leitura que você faz, por exemplo, no WhatsApp. E é interessante que também os tipos de leitura estão envolvidos aí, porque a leitura do WhatsApp não é aquela leitura contemplativa. Ninguém lê o WhatsApp para... A gente não lê o WhatsApp como se fosse um livro, ou alguma coisa... Talvez a questão esteja aí, no modo como a gente lê tudo desconfiando. Porque a gente lê o WhatsApp, principalmente porque quem compartilha informação geralmente são conhecidos nossos, amigos, etc. A gente lê com uma confiança. A gente não lê pensando, poxa, será que isso faz sentido? Será que isso está certo? Então, primeiro, saber em que lugar se faz aquela proposição. Segundo, procurar o contraditório, justamente para tentar entender quais são os argumentos contra. E terceiro, e mais importante, entender que todo mundo vai cair em fake news ou cair em fake news. É verdade. O que acontece, porém, é que as nossas decisões, o modo como a gente age em sociedade e tudo não devem ser pautados por conteúdos que a gente não sabe nem se são verdadeiros. E a gente vê muita gente, tem uma expressão maravilhosa, dando palco para maluco, por coisas que não fazem sentido nenhum. Coisas que nunca aconteceram, coisas que, sabe, aquilo que foi claramente comprovado, muitas vezes falado, que aquilo não dá certo, que não é aquele caminho, e a pessoa está lá porque acredita. E aí a gente tem muitos casos também, que a gente também tem que entender, que a desinformação está intimamente ligada a interesses políticos. No Brasil, você teve Plano Cohen, no Brasil, que dizia que a gente estava sob ameaça de um ataque comunista e que acabou fortalecendo uma tomada militar, uma ditadura. Se não me engano, Vargas. Antes de Vargas, a gente tem, sei lá, na República Velha, a proclamação da República, ela foi espalhada por conta de boatos. Um dos envolvidos, um dos republicanos, saiu na rodovia do Rio de Janeiro, que dizem que era uma rua que todo mundo ia e passava, e começou a compartilhar uma série de boatos. O que acontece é que também a gente hoje está num contexto diferente, porque boato é completamente diferente de fake news. Como assim? Porque as fake news, elas envolvem um sistema muito forte de disseminação e compartilhamento, muito mais rápido que um boato. Mas sim, que partem dessa mesma necessidade nossa de ser jornalista, né? De dar o furo para os outros, de contar para os outros, olha, é isso que está acontecendo. Eu não sei se eu respondi essa questão, eu não sei como responder essa questão, mas esses são alguns dos comentários que eu tenho a respeito. Mas eu acho bem bacana, e quando você fala a respeito do bolo, que agora falando, porque a intenção dessas lives aqui é justamente isso, é popularizar, falar numa linguagem mais simples, para que as pessoas entendam o que é realmente essa fake news e a gente tentar, de alguma forma, contribuir para essa educação digital. Quando você fala da questão do bolo e saber qual que é o certo, muitas vezes eu vou nos comentários, que muitas coisas assim, que você... Mas pode ter alguma pessoa lá também, né, que queira fazer alguma coisa assim errada com a gente e falar que a receita é boa, maravilhosa, e você vai e gasta, né? E aquela receita realmente não é boa, né? A gente pode ter essa coisa também. Mas é uma fonte, assim, um pouco confiável, porque muitas pessoas, às vezes são muitos comentários de pessoas que disseram que fizeram a receita e deu super certo, ou fez uma outra coisa diferentezinha. Então, é uma fonte de informação, é isso ou não? Sim, tem um conceito muito antigo, que inclusive é bem questionado por uma série de razões, que é o conceito do Pierre Levy de inteligência coletiva. Que é a ideia de que nós juntos na sociedade, na internet, trabalhamos as nossas coisas. Tem um livro do Jenkins, que é um livro que todo mundo já ouviu em algum momento na vida, que é a Cultura de Convergência, que as pessoas citam muito, porque tem uma história maravilhosa que é contada nesse livro. Tinha pessoas que eram fãs do Survivor. Survivor é o No Limite, nos Estados Unidos. Não sei se vocês se lembram do No Limite. Enfim, o No Limite, todo ano era numa ilha diferente, lá nos Estados Unidos, e em lugares específicos. E as pessoas sabiam que ia ter uma quinta temporada e estavam doidas para saber o que ia acontecer, porque ele é gravado anteriormente, né? Só que o que acontece? Ninguém sabia, porque a informação é um segredo de Estado, segredo de companhias assim, né? Daí,
que uma pessoa descobriu que algumas pessoas que são da equipe de produção tinham ido, acho que foi aqui em Manaus, tinham vindo para o Brasil. Uma das pessoas lá do site também, o marido trabalhava numa companhia de processamento de mapas de satélite. O que acontece? As pessoas se reuniram todas para analisar onde tinha sido gravado No Limite e descobriram. E aí, por meio dessa inteligência coletiva, dessa atitude coletiva, elas chegaram nisso. Qual que é o problema nisso? Não dá pra gente dizer que a inteligência coletiva é só inteligente. Até porque as dinâmicas de grupo, por exemplo, assim, se você para observar comentários, por exemplo, na internet isso acontece com menos frequência, mas também acontece. Acontece mais em grupos, por exemplo, no WhatsApp. Se alguém é contrário ao seu posicionamento, se você está num grupo do WhatsApp e é o único contra usar roupa amarela, mas o grupo adora roupa amarela, você não vai dizer que não gosta de roupa amarela. Não. E não vai dizer por quê? Porque existe uma dinâmica que é a espiral do silêncio, que diz que se você estiver em grupos assim, você se sente acanhado e não tem essa coragem de dizer, porque a gente tem uma vontade social de participar dos grupos, de ser parte das coisas, esse tipo de coisa. Coisa que, infelizmente, nesse grupo da camisa amarela não vai acontecer. Se 255 usuários gostam de camisa amarela, só você não gosta, você vai tender a ficar calado. Então, assim, além disso, a gente teve, por exemplo, a experiência da Microsoft, se não me engano, que colocou um robozinho para aprender linguagem natural. Muitos desses chats que a gente usa, hoje já está comum, a Vivo usa, Banco usa, o Bradesco usa, a Vivo, a Oi usa, tudo tem chatbot. Robozinho para você conversar, perguntar coisas sobre conta e tudo. Muito disso envolve pesquisa em linguagem natural, que são pesquisas que vêm da psicologia, da linguística e outras coisas, para tentar analisar um texto pelas suas características. Então, de forma que aquilo que a gente falou na semana passada sobre a receita de bolo. Eu não preciso pesquisar no Google bolo de cenoura mais receita. Eu posso pesquisar como eu faço um bolo de laranja, um bolo de cenoura, e o Google vai saber que eu estou procurando receita de bolo de cenoura. Ele vai saber identificar essas palavras-chave. O que acontece? Essas pesquisas colocou um robozinho para tentar aprender com um grupo que estava lá conversando. O robô saiu racista e xenofóbico e machista ainda por cima. Por quê? Porque ele leu muitos comentários com palavrões, com outras coisas. Então o robô começou a desenvolver todo esse discurso negativo por conta que ele aprendeu nos comentários das pessoas. Sim. Então, assim, quando você me falar, o comentário também é uma fonte interessante de conhecimento. Você é um meio, não é, Frederico? Você é um meio, não é um robô. Você é um meio, será? O que a gente precisa entender é que não é que essas plataformas, essas coisas são robôs malignos que tomam conta da gente, mas é porque elas e nós trabalhamos juntos. Elas nos afetam e a gente afeta elas. Porque o que a gente tem de Instagram... O Instagram, por exemplo, a Ellen está aqui. Eu não sei se ela ainda está aqui, mas a Ellen, por exemplo, é minha fonte de Instagram. O Instagram força você a usar determinadas coisas. Inclusive, sigam ela, porque ela fala muito sobre isso no perfil dela. Quem? Força a gente fazer... A Ellen, malfeitona. A Ellen? Malfeitona. Dá um oi aí, Ellen, pra gente. O Instagram força... Aí, ela tá aí. O Instagram força a gente a fazer algumas coisas. O Instagram obriga, por exemplo, a gente agora tá usando o Reels. Obrigar a gente a usar o Reels, outras coisas. O Instagram, quando eu mandei o vídeo pra Keila, inclusive falei assim, Keila, vou mandar esse vídeo pelo Drive, porque se eu mandar pelo WhatsApp, ele vai comprimir, já vai apagar os dados, como a gente falou, vai apagar os dados, vai virar um vídeo anônimo, e você vai mandar para o Instagram. E o Instagram vai comprimir de novo. Então você tem uma dinâmica muito grande de coisas que essas plataformas fazem, mas a gente tem que entender também que essas plataformas funcionam por conta da gente. Sim. Elas funcionam dessa forma por conta do modo como a gente alimenta e tudo. E claro, elas também alteram a gente, elas também fazem... Então, assim, quando você me falar, o comentário é uma fonte de conhecimento? Mas o comentário também pode ser um lugar bem ruim para a gente acessar o conhecimento. A gente precisa definir que, como a sociedade, alguns espaços foram considerados espaços do saber. A gente fala da biblioteca, né? E
Só que falar da biblioteca é uma coisa muito bonita quando você está numa cidade igual Goiânia, que não tem biblioteca pública. E que as poucas bibliotecas públicas que tem estão bem abandonadas ou estão em lugares que elas não fazem diferença. Sim. Estão em lugares, por exemplo, sei lá, Praça Joaquim Lúcio, que a pessoa precisa geralmente pegar um ônibus para ir lá, alguma outra coisa, enfim, várias outras coisas que A fogem. de lá fechou, não foi? Lá tinha uma municipal. Fechou, né? Gente, eu tô Eu acho atrasado. que fechado. Eu não sei se reabriram, mas estava fechado. Mas o que eu quero dizer é, a gente tem espaços sociais que permitem que a gente, que são lugares de informação, não lugares de informação, mas que são espaços de informação, espaços de saber consagrados, nossa, espaços de saber valorizados. A universidade é um deles, por exemplo. Só que a gente está num contexto também, e o professor Wilson Gomes chama de epistemologia tribal. O que é isso? Ele quer dizer que hoje cada um acredita naquilo que quer. Hoje a gente não acredita naquilo que é provado cientificamente, hoje a gente acredita naquilo que o nosso grupo quer. Não estou aqui falando contra, por exemplo, o senso comum, que permite a gente usar chá de boldo para sarar nosso estômago. Existe um funcionamento. Mas o que eu estou aqui dizendo é, nós, enquanto sociedade, precisamos eleger fontes específicas. E não estão nos comentários, não está em nenhum jornal, e é importante a gente apontar isso. O jornalista, ele também conta um recorte da realidade, como vocês podem ver em lives anteriores que a Keila já fez. Ela já discutiu muito sobre isso, junto com outros jornalistas. Então, assim, a grande questão disso tudo é, nós temos que conhecer onde nós buscamos informação. E é engraçado que quando a gente está, voltando ao exemplo da biblioteca, quando a gente está na biblioteca, isso é ok, né? A gente sabe manejar, quer dizer, não é todo mundo que sabe, mas a gente sabe, basicamente, entrar na biblioteca e achar aquilo que a gente precisa. Ou a gente sabe quem procurar. Mas nas redes sociais parece que a gente não sabe isso. Parece que a gente não conhece a estrutura delas. O que a gente sabe é muito pouco. E isso, claro, tem a falta de transparência das plataformas, tem um monte de coisa envolvida, mas principalmente tem essa nossa impressão de que aqui é um lugar só diversional. Que o Instagram não é lugar, por exemplo, para compartilhar conhecimento. Que é uma coisa que nós também precisamos mudar. Sim, porque é o que a gente está acabando de fazer aqui nessa época de reclusão, né? Que é justamente isso. Muitas lives, né, surgiram tendo esse viés, né? De questão de conhecimento, facilitar o conhecimento, de entreter, né, o tempo, porque pessoas estavam só dentro de casas e poder ocupar o tempo com alguma outra coisa. Aí você falando da biblioteca, tem uma perguntinha aqui sobre a biblioteca. Mas eu quero falar para vocês que estão aqui conosco na live, vocês podem comentar e interagir com a gente também, tá? Vocês podem enviar perguntas e compartilhar conosco o pensamento de vocês. Mesmo se for contra aqui, ninguém vai chacoalhar. A Mara falou que se a plataforma pede CPF, ela não... Eu esqueci de comentar isso. A Mara falou que se a plataforma pede CPF, ela não se inscreve. Maravilhoso, assim. Um cuidado muito grande consigo mesmo, porque precisa ter esse cuidado com os dados de verdade. Te cortei, Keila. Pois é, mas aí vamos supor, se for uma plataforma de cursos... Aí você está falando só de plataforma de rede social ou plataformas em geral? Você vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa. E aí, como é que fica? É importante a gente parar para... É importante a gente ter uma compreensão do que é necessário para aquilo. E uma coisa é um curso, por exemplo, sei lá, um curso dentro de uma universidade, por exemplo, que é vinculado... que esse curso, você tem uma matrícula e tudo, você sabe que se usarem as suas informações, você sabe quem usou. Agora vamos supor que é um curso livre, de R$10, oferecido por oferecido no Hotmart, por exemplo, que é uma plataforma de cursos. Se pedir o CPF, e para um motivo que não seja montar uma nota fiscal, alguma coisa, não faz sentido. Sim. O que a gente tem que parar para pensar enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto usuários dessas redes em si, é estabelecer uma lógica
lógica de compreender aquilo que é realmente necessário de ser coletado. A gente não abre nosso celular lá para ver aquilo que o Instagram coleta. Sim. A gente não abre. A gente não abre para ver o que o Nubank coleta, que é essa coisa que eu falei hoje, que por acaso eu descobri que o Nubank coleta que eu estou andando na rua, que eu estou andando, se eu estou caminhando, a velocidade dos meus passos, isso tudo. Que é uma coisa que na minha cabeça não faz nenhum sentido, né? Mas tudo bem. Está lá coletando para isso. Então, assim, o que eu quero dizer é, a gente precisa saber coletar as informações específicas. Saber o que é necessário coletar, quer dizer, me perdão pela confusão. Saber o que é necessário coletar e o que não é necessário. Por exemplo, um aplicativo de... Por exemplo, o aplicativo igual o Bike Itaú, que é um aplicativo que é para você pegar bicicleta em algumas cidades. Essas bicicletas públicas, tipo a da Unimed aqui em Goiânia. Esses aplicativos, eles precisam ter acesso às suas chamadas, ao seu registro de chamada? Eu não vejo por quê, porque você pode pegar o número lá e colocar no seu telefone. O problema é que a gente instala, aceita todas as permissões, a gente não para pensar, poxa, para que ele quer isso? Sim. Porque alguns aplicativos até têm uma justificativa interessante, mas muitos aplicativos fazem demandas do usuário que não fazem sentido. Então, por exemplo, uma coisa que o meu orientador vive dizendo, você vai na farmácia, aí a moça pergunta, tem cadastro na loja? Tem o quê? Tem cadastro na loja? Ah, sim. Alguém parou para pensar, poxa, eles têm meu CPF aqui, o que eles vão fazer com meu CPF? Onde eles guardam esses dados? Onde que está tudo isso? Porque a gente simplesmente aceita que, sei lá, farmácias todas de Goiânia têm o seu CPF, tem um registro de quantos remédios você compra por mês, e é engraçado que remédio é uma coisa muito séria, porque se eu sei que você compra todo mês remédio e tal, eu sei sobre sua saúde, ou sobre a saúde de alguém que está próximo de você. Uhum. Isso a gente não, às vezes, para pensar, mas é um dado super sensível, porque é um dado que permite, por exemplo, sei lá, vamos supor que você vai ser sequestrado. Uma amiga minha postou hoje no Twitter uma coisa assim, olha, não coloca na sua agenda pai e mãe, por acaso de você ser sequestrado, você não facilitar para o bandido, mas assim, a gente facilita em vários lugares durante o dia a dia, a gente indica informações sobre as coisas. Mas mesmo, a gente não pensa. Esses pensamentos que você está pontuando aqui, essa mente reflexiva, no dia a dia a gente não para pensar nisso, não. Sinceramente, muitas coisas que você está pontuando aqui, que a gente faz no automático, sabe? Liga a promessa é boa. Sim, é desconto. Sim. E os descontos geralmente são interessantes. Por quê? Porque todo dado é interessante. E tudo está indo para a plataforma. É aquela questão que eu disse na semana passada sobre um conceito do professor André Lemos, que é plataformização. Que aí ele disse que hoje a gente está no contexto de plataformização, tudo vira plataforma. Por exemplo, vamos comprar comida, onde naqueles 2 aplicativos que eu cansei de fazer merchan hoje para aplicativo. Naqueles 2 aplicativos de comida, ou 3 na verdade, né, que são grandes. E aí vamos parar para pensar nesses aplicativos. Você está com fome, tarde da noite e pede aplicativo. O aplicativo bota um motoqueiro ou uma pessoa de bicicleta para comprar essa coisa para você e trazer para sua casa. Quem está de bicicleta recebe um pouco mais que a pessoa que está em moto. Só que os dois não recebem quase nada. Além disso, você tem toda uma lógica, uma dinâmica em que perde o dono do restaurante, porque ele tem que pagar uma taxa altíssima para esses aplicativos. Perde você que paga essa taxa sem ver. E às vezes a gente vê uma coisa que... E você sabe como que isso conquista a gente? Quando, por exemplo, um desses aplicativos dá promoção para a gente. Dá R$50 off, R$20 off, a gente fala, gente, fiz meu dia. Mas a gente não para pensar que esses descontos são, por exemplo, pagos pelo dono do restaurante. Nas taxas. Ou pela própria quase escravidão dos motoqueiros ou das pessoas de bicicleta que entregam, dos entregadores. O que eu quero dizer com tudo isso esse contexto de plataformização é tão forte que até para a gente andar de bicicleta na rua, sei lá, Goiânia não tem Bike Itaú, mas tem, por exemplo, as bicicletinhas da Unimed. Eu não sei se elas estão por aplicativo.
Mas o BikeTal é para um aplicativo. Você tem que baixar o aplicativo e no aplicativo você libera a bicicleta para você usar durante o dia a dia. E eles têm um registro de quando você tirou a bicicleta e de quando você botou a bicicleta de volta e qual que foi o caminho, não o caminho, mas eles têm, embora eles possam ter um registro do caminho também, porque as bicicletas têm GPS. E tem exemplos de plataformização em tudo na vida. Plataformização em quase tudo. Dataficação no sentido que tudo está sendo coletado. O nosso tempo de live aqui, a Keila faz quantas lives por semana, quanto tempo de live. Essa live é feita com quem? Essas pessoas são amigas dela no Instagram? Não. As pessoas que assistem são tantas pessoas por dia. As pessoas que assistem depois são tantas. Tudo isso é coletado. Sim. Isso vai determinar, inclusive, ações do aplicativo de agora em diante na conta da Keila. Eu não sei, mas eu imagino que a Keila começou a ver muito mais perfis, por exemplo, de professores, de acadêmicos, por conta dessa escolha, que ela começou a trazer várias pessoas da área. Então, talvez, eu não posso dizer, porque eu não vi, mas talvez o algoritmo traz esse tipo de coisa para ela. Sim. E, por fim, isso é a performatividade dos algoritmos, que é a capacidade deles de decidir coisas e fazer uma curadoria para a gente. E isso não é nada mais do que um resultado desse processo. Isso é um processo só ruim? Não. A gente também tem boas coisas que saem daí. Mas nós temos começado a reconhecer como sociedade, tem um livro da professora Lúcia Santaella, de 2016, que chama Temas e Dilemas do Pós-Digital. Que a discussão para ela é, nós já estamos em pós-digital. Por quê? Não é que o pós-digital, estamos acabando com o digital. Inclusive, eu acho um pouco problemático o uso da expressão, mas enfim. Mas ela diz que nós estamos de ressaca. É como se a gente tivesse bebido, e o que a gente bebeu? A gente bebeu esperança com a internet. A gente bebeu todo aquele discurso, a internet vai nos aproximar, a internet vai mudar as sociedades, a internet vai transformar os governos em coisas mais democráticas, a internet vai mudar tudo, toda a nossa estrutura como sociedade, a gente vai ter mais capacidade de, como eu vou dizer, de intervenção política e tudo. A gente acreditou muito nisso, ficamos bebendo a noite toda, esse tipo de coisa, e agora estamos de ressaca, porque a gente percebeu que a internet também afasta, a internet também divide, a internet também pode ser prejudicial. E a gente percebeu que as rebeliões... A gente teve as primeiras revoluções causadas por internet, se é que eu posso dizer assim, em 2013. Em todos os países onde a Primavera Árabe aconteceu, e até mesmo no Brasil, você tem um contexto, depois dessas fortes rebeliões, revoluções com o uso de internet, um contexto muito difícil, um contexto de instabilidade muito grande, porque todos os atores políticos são tão queimados perante a população. Uma situação muito complexa, em alguns lugares, governos de extrema-direita, governos ditatoriais mesmo, subiram, por exemplo, a Síria e outros lugares, enfim, a Síria, o Egito, outros lugares. A Síria não existe mais praticamente, infelizmente, por conta da guerra que isso gerou e tudo mais. Então a gente vê, não é que a internet, não estamos dizendo aqui que a internet é ruim, não estamos dizendo aqui que ela é só espaço de fake news, nada. A gente está dizendo que nós precisamos ter responsabilidade pelo modo como nós a usamos e por aquilo que ela traz. E isso passa por compreender tudo que a gente acessa e tudo que a gente baixa. Vai baixar um aplicativo, a gente lê os termos. Eu falo assim, mas eu também não leio não, tá? Eu só leio o termo quando eu vou fazer pesquisa. Olha, quem que lê aqueles termos? Só se for muito perfeccionista. Eu só leio o termo para fazer pesquisa, que foi quando, por exemplo, assim... E aí eu recomendo, inclusive, quem tiver interesse, ir lá no WhatsApp e ler os termos de uso, os termos de segurança. É bem interessante, traz uns aprendizados muito interessantes ali pra gente. A gente vai ver, por exemplo, quanto tempo que o aplicativo fica com os conteúdos, como o aplicativo lida com as mensagens e com pedidos judiciais e outras coisas. E tudo isso a gente assinou embaixo. Vamos pensar aqui. Você acha que alguém que não estuda isso vai lá ler esses termos? Não. Sinceramente. Não, porque porque tem uma coisa também. O principal, eu não sei se... Eu não quero generalizar, mas eu imagino que boa parte das pessoas
gosta de usar o celular porque o celular é fácil. Uhum. Gente, o celular facilita tudo. É tudo um processo muito facilitado. Exceto algumas coisas específicas, por exemplo, escrever um texto, até porque a tela é pequena e os aplicativos de texto geralmente são ruins para processamento de texto no celular. Mas fora escrever um texto ou mexer numa planilha e talvez fazer uma apresentação de PowerPoint, a gente vai preferir o celular para fazer quase tudo. Uhum. Tirar foto, às vezes a gente substitui um monte de gadgets, um monte de coisas separadas, um monte de equipamento por um só que é o celular. E a gente usa os aplicativos porque eles têm uma usabilidade muito grande. Vamos pensar um exemplo bem velho, Orkut. Quando é que o Orkut começou a dar errado? Nossa, você falou bem velho, eu fui lá em 1930, sabe? Assim, você falou bem velho. O Orkut é bem velho, eu acho que tem uns 10 anos já que ele já foi... O WhatsApp tem 10 anos. Sim. Não dá para falar, por exemplo, que o WhatsApp é novo aplicativo ou nova mídia, que tem 10 anos já. Sim. Então vamos considerar o Orkut. Quando é que o Orkut começou a dar errado? Quando eles atualizaram demais. E quando ele começou a ter funcionalidades demais para tentar imitar o Facebook. O próprio Facebook, por exemplo, se você for observar, hoje ele é muito mais fácil de ser usado do que há 10 anos atrás. A interface do Facebook era muito difícil. A interface do WhatsApp, por exemplo, mudou toda com a introdução dos status. Quando começou a aparecer o status, a interface diminuiu e algumas outras coisas ali. A interface do WhatsApp mudou toda. Mas você vai ver, por exemplo, uma série de dinâmicas ali que são introduzidas para tornar mais fácil o uso. Por exemplo, o WhatsApp não tem botão de envio. Vocês já pararam de pensar? O botão de envio só aparece quando você digita uma mensagem. Aí aparece o botão de envio. Por quê? Porque se ele fosse ter um botão de envio, ia ter 7 botões, eu acho que 7, não, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 botões na barra inferior. Então ia ter muita coisa, ia estar muito apertado, ia estar muito confuso. Os botões da área inferior, todos são só a sombrazinha. É a sombrazinha do emoji, é a sombrazinha do clipe e a sombrazinha da câmera. Por quê? Porque justamente para não poluir muito. Então a gente tem toda uma lógica pensada em usabilidade. Se tudo é pensado em usabilidade, eu quero baixar e usar rápido. E de usar de forma eficiente e eficaz para aquilo que eu quero. Mas eu não vou me preocupar em ler, porque dá mais trabalho também. Se eu for ler isso, eu vou perder o tempo que eu estaria já fazendo essa coisa. Tanto é que se você for observar os aplicativos, eles são todos pensados nessa usabilidade rápida. E isso vai estabelecer um monte de outras coisas também. E de agir no automático também, né? De ficar algo bem didático, né? Para que a maior parte... Hoje você vê crianças, bebês que, né? 2, 3 anos, sabe manipular tranquilamente um celular, sem dificuldade. Mas é uma das coisas que inclusive se discute sobre o WhatsApp, porque o WhatsApp uma pessoa que é analfabeta pode usar. Sim. Uma das coisas assim bem positivas para a inclusão, principalmente das pessoas com deficiência intelectual, e agora falando do síndrome de Down, é justamente essa facilidade do WhatsApp. Os meninos, porque eu trabalho, né, com as pessoas com síndrome de Down, eles se comunicam perfeitamente, eles conseguem se compreender, porque ali eles sabem enviar o áudio, por mais que tenha a dificuldade na dicção, mas eles se entendem, eu não sei como, gente, é algo natural deles, eles se entendem. Conseguem mandar os emojis, e por aqueles emojis eles estão comunicando aquilo que eles estão sentindo ou querendo falar. Então, assim, o WhatsApp possibilitou uma inclusão para essas pessoas fantástica. Porque antes eles eram muito restritos à casa, à família. Hoje não, eles estão aí no Instagram, e mesmo que às vezes alguns não são alfabetizados, igual você falou, eles utilizam sem problema algum o WhatsApp e Instagram, mesmo não sendo alfabetizados. E isso é até uma discussão que eu estava tendo anteontem, com uma amiga minha, que vai estar aqui, mas não vou falar o nome dela, então não sei se... Mas a discussão dela, que eu estava tendo com ela, é justamente como o Instagram quase não tem ferramentas de acessibilidade. Você tem acessibilidade para pessoas cegas. No Facebook você tem para pessoas cegas que as fotos, no Instagram também, você tem a descrição dos textos. Tem uma descrição automática. O algoritmo do aplicativo vai lá, por exemplo, eu tiro uma foto, eu tiro uma foto em Goiânia. Cidade, ele me descreve para a pessoa que tem. Homem, cidade, árvore, não sei o quê.
Mas, no geral, o Instagram não é um aplicativo, por exemplo, acessível para quase nenhuma comunidade. Quase nenhuma comunidade, comunidade surda, comunidade cega, tem diversos problemas o Instagram. Mas sim, o WhatsApp tem essa característica, até porque ele é um mensageiro que dá para usar como walk-talk, mandar áudio e soltar. Inclusive, e isso é muito interessante, porque isso não é minha área de pesquisa necessariamente, mas existe uma área de pesquisa que é uma área de pesquisa sobre affordances, que é mais ou menos a ideia da maçaneta. Pensa numa maçaneta. Pensa na maçaneta aí da porta do quarto ou do lugar onde você está. A maçaneta, ela estabelece uma forma que você vai abri-la. Toda maçaneta você tem que abrir de uma forma específica. Você não tem escolha. Nessa pandemia, inclusive, está sendo um inferno isso, porque tem algumas maçanetas que não tem como pegar com a camisa, alguma coisa assim, você tem que sujar a mão mesmo. Então, assim, esses aplicativos, eles usam muitos gestos, muitas coisas que a gente é acostumado a fazer. Por exemplo, a gente tinha o walk-talk, que você segurava para falar e soltava para ouvir. Como que era até uns 6 anos atrás do WhatsApp, quando você estava mandando um áudio, não, o áudio é de 2015, eu acho, você tinha que segurar até você terminar de gravar. Hoje não, hoje você pode travar, mas você tinha que segurar o tempo que você precisava. Então, assim, você tem um uso de gestos que são muito comuns, gestos que a gente já aprendeu. Então, por isso facilita também muito isso, o uso. Bem legal, assim, essas informações, assim, a gente não percebe a fake news, né, o quanto que ela invade, e tem muitas coisas por detrás, né, muitas informações, que você trouxe muitas informações que permeiam a fake news e de que forma que elas circulam, né, e entram nessas plataformas, que, assim, realmente outras pessoas não vieram falar dentro desse viés. Uma última pergunta aqui, e se o pessoal quiser aí, tá, pessoal, vocês podem comentar, não tem problema. É de alguém da área da ciência da informação. Você acredita que a luta das bibliotecas contra as fake news é uma luta desigual? Eu acho que deve ser na área de educação informacional. Eu digo não só das bibliotecas, mas da educação no geral. Tem diversas formas que eu posso responder essa pergunta, mas eu vou começar a responder essa pergunta por como essas pessoas são formadas. Eu fiz graduação em jornalismo em 2000, entrei em 2009 e formei em 2012, 2013, alguma coisa assim. Eu tive uma matéria só para discutir comunicação, discutir internet e tudo. E naquele contexto também a gente não estava nessa virada de entender a internet como algo que também traz essas coisas ruins também, esse tipo de coisa. Então, era bem aquela pegada, nossa, a internet vai mudar o mundo e tudo mais. Os currículos, no geral, das pessoas que trabalham em biblioteca, dos professores, enfim, os currículos, em geral, não estão adaptados às condições de hoje. E o que eu quero dizer com adaptação? Eu quero dizer, por exemplo, eu estou com um ex-aluno aqui, gente, aí eu lembrei justamente de falar sobre isso. Por exemplo, tem uma matéria no curso de jornalismo que é jornalismo multimídia. Então, pensar, poxa, vou produzir um jornalismo para Instagram. Eu preciso entender o Instagram. Eu preciso entender como é que a plataforma funciona. Então, é o mesmo caso aqui. Se a biblioteca quer lutar contra fake news e considerando que fake news é uma coisa que é específica da cultura digital e das coisas que a cultura digital acaba conformando, eu preciso entender o que é cultura digital e eu preciso entender como cada uma dessas plataformas funciona. Eu não posso simplesmente focar no conteúdo, porque o nosso combate está focado no conteúdo, Keila. O nosso combate está muito focado naquilo. A gente tem que acessar as fontes certas, as fontes de informação corretas e etc. Chegar mais um pouquinho para frente, que eu estava com o colono doendo já. Materialidade é do lugar onde estou sentado, gente, que estabelece isso também. Bom, mas voltando, o que acontece? A gente tem até um livro que eu li uma vez, chama Fake News, Plain Lies e não sei o que, e fala o papel do bibliotecário. Só que aí a gente entra na discussão, por exemplo, do letramento informacional. Letramento para informação ou
a discussão sobre competências informacionais ou alfabetização informacional, que é a formação de habilidades, competências e atitudes relacionadas à informação, para que você colete e use informação adequada para o seu interesse, de forma que seja eficiente, que você atinja aquilo que você quer e você tome decisões ok. Beleza. Só que tem uma série de problemas aí a se considerar. Primeiro, a discussão sobre letramento, por exemplo, ela parte de uma perspectiva do mundo ideal, em que a pessoa tem acesso a bibliotecas, em que a pessoa tem informação para ter acesso a essas bibliotecas e que, principalmente, a pessoa tem tempo para fazer essa pesquisa. Estou falando aqui que o letramento é problemático? Não, gente. Eu estou dizendo que a discussão sobre letramento informacional, a discussão sobre o papel da biblioteca está completamente atrasada porque ela não parte de uma compreensão de como que isso aqui afeta o nosso dia a dia, de como que essas plataformas estabelecem o nosso conteúdo, o nosso uso. Não se tem, por exemplo, uma discussão, e aí eu vou falar, por exemplo, nos cursos de pedagogia. Já fui professor de um curso de pedagogia e eu não vou ter essa discussão lá na época. A discussão sobre como essas plataformas, por exemplo, coletam dados e tudo, a gente fala muito por cima. A gente não chega para sentar com o aluno e falar assim, olha, o Instagram coleta isso de dado para isso. Eu não preciso entrar na discussão sobre o algoritmo. Eu não preciso analisar, entender como que o algoritmo funciona, eu preciso entender o que ele faz fazer. Eu preciso entender quais são os efeitos dele no lugar que eu estou nos conteúdos. Então, assim, tem a questão da formação. Tem a questão da deficiência dos discursos de letramento informacional e midiático, porque eles partem de uma perspectiva completamente voltada às mídias de massa ou outros tipos de conteúdo e esquecem que a gente está num outro contexto. A gente não discute, por exemplo, letramento de dados, que é o data literacy, que é a ideia de que nós precisamos... A ideia original é somente como analisar dados, somente como ler dados, mas a gente tem também uma dinâmica muito importante aí no meio, que é como saber o que se coleta dos nossos dados. Isso é uma coisa seríssima e que a gente não sabe como fazer. A gente simplesmente vai lá e vê que o Instagram, ou, por exemplo, igual eu descobri essa coisa do Nubank, ou descobri outras coisas por aí. A gente não se preocupa. A gente não tem informação para saber como buscar isso. Terceiro lugar, já falei da formação, falei do letramento agora, e agora eu acho importante falar sobre a questão do... as bibliotecas, elas são espaços muito interessantes, espaços de saber. E isso é extremamente importante. Mas a gente tem um problema seríssimo enquanto sociedade, que é a questão de não entender elas como esses espaços de lazer. E a facilidade de usar outras ferramentas, especificamente ferramentas digitais. É muito mais fácil eu usar o Google do que eu ir a uma biblioteca. Sim. E aí, é problemático eu trocar o Google para uma biblioteca? Aquele vai bater em mim, mas eu vou falar assim, pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender muito da forma como você considera, e eu não vou falar considera aquilo que você está conhecendo. Considera o algoritmo, por exemplo, do Google, considera as limitações que a plataforma estabelece. A plataforma vai te permitir acessar só algumas coisas. Não vai te permitir acessar tudo. Isso vai depender da sua consciência de saber que aquilo funciona dessa forma. Então, sim, é uma luta injusta porque, primeiro, as fake news são um ecossistema de informação. E quando eu digo um ecossistema de informação é porque elas são potencializadas pela forma como as plataformas do Instagram, o Facebook, o WhatsApp são construídas. Essas plataformas, elas fortalecem fake news, assim, é possível dizer isso sem medo, porque eles fortalecem a viralização de conteúdos. Por outro lado, existe muito interesse político também no compartilhamento dessas informações. E também uma luta injusta quando a gente considera que a nossa formação, que as condições e a própria estrutura da biblioteca, e aí eu digo a estrutura como uma coisa muito séria, não oferece. Não tem como você formar, por exemplo, os seus usuários, fazer um curso sobre... Você sabe o que o Instagram realmente faz, por exemplo? Não tem como se você não tem celulares, você não tem pelo menos um acesso Wi-Fi na biblioteca. Sim. Então, assim, a gente tem muita possibilidade.
Mas a gente não executa algumas dessas coisas também porque, infelizmente, a infraestrutura física, a infraestrutura, a formação e outras coisas impedem. Agora, certamente, bibliotecas têm um papel muito importante e bibliotecários também. Mas não são todos também, tá? Não são todos os bibliotecários. São os bibliotecários que correm atrás desses dados, se atualizam. E é aquilo que eu falei em algum momento e eu acho que é importante deixar essa provocação. A gente analisa muito fake news pelo conteúdo. E, gente, a análise de fake news pelo conteúdo é interessante, sim. Não estou dizendo que ela não é interessante ou que ela não tem sentido. Mas é uma pontinha do iceberg. É preciso entender também a estrutura que potencializa isso. É preciso olhar para isso e a gente não está olhando. Existem pesquisas sobre isso, mas assim, é muito difícil pensar metodologia nesse sentido, porque essas plataformas são todas fechadas, mas é necessário. É necessário que bibliotecas comecem a ensinar a usar Instagram, WhatsApp. E quando eu digo ensinar a usar, não é, olha, você vai mandar mensagem assim. Fala assim, gente, olha, o WhatsApp é desenhado dessa maneira, ele manda informação, ele esconde quem mandou a informação, ele faz isso, ele estimula o anonimato. Então ele não é uma fonte confiável que não dá para você ver quem mandou a informação. E uma série de outras coisas assim. Nossa, mas aí é uma educação digital ferrenha, né? É um processo. Mas aí que tá. A gente foca muito o ensino, e isso inclusive é uma discussão na mídia, educação e outras áreas relacionadas. A gente foca muito o ensino em dar a condição da pessoa usar aquilo. Esquecendo que é preciso entender como aquilo é feito. E é engraçado que com a mídia de massa a gente faz isso. Claro, a mídia de massa está aí há muito mais tempo, mas a mídia de massa a gente discute. A TV manipula as pessoas, a TV não sei o quê, mas ninguém... É engraçado que existe esse discurso bizarro que o WhatsApp não manipula. E aqui eu estou usando manipula entre aspas por conta daquilo que eu falei, que não é uma coisa que é uma coisa que nós também produzimos. Nós também estamos lá. Então, assim, mas a gente ouve muito esse discurso. As pessoas estão... o WhatsApp não é manipulável, não manipula a gente, não sei o quê. E não é nada disso. Todas as ferramentas digitais que a gente usa se modificam com o nosso uso e nos modificam também. Isso é importante dizer. É uma via de mão dupla, né? É uma transformação de mão dupla, vai e vem. Aqui eu não estou dizendo que uma vai... Só um instante, desculpa. Aqui eu não estou dizendo que uma manda mais que a outra. Que, sei lá, o Instagram me manda fazer coisas. Não, eu estou dizendo que não é uma relação também igual. As forças dos dois lados não são as mesmas, mas que nós somos modificados, tanto eu quanto a plataforma. E é isso. Pois é, isso que eu estou falando. Quer dizer, um acaba modificando o outro, né? Conforme você usa, ela modifica você e conforme você usa, ela pega aqueles dados e vê como são os hábitos e isso vai ter nas suas dinâmicas, né? Porque a sociedade muda. Você vai mudando também, algum tempo você usava algumas coisas, depois de algum tempo não usa mais, e isso aí vai alterando, né? É nesse sentido assim. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que participaram, para mim foi show de bola, foi muito bom, mas muito bom mesmo, porque você trouxe assim, informações que, igual eu já falei várias vezes aqui, que eu nem fazia ideia como que era, né? E esse dedo de prosa é justamente esse tipo de interação que propicia trazer num momento assim rápido discussões, né, tão complexas e que a gente não tem acesso às vezes, né, esse tipo de informação. Te parabenizar pela fala, falou muito bem, de uma forma muito simples, e eu acho que isso é muito importante, popularizar a ciência, trazer o que é complexo de uma forma mais simples, para que todos, né, ou senão a maioria possam compreender, absorver, às vezes não compreendo de primeiro momento, mas fica com aquilo ali na cabeça, em algum momento vai processar, né? De alguma forma ser processado. Então eu quero agradecer a todos e te agradecer e deixo as considerações finais para você. Bom, eu agradeço também ao convite, agradeço a cada um que está aqui desde o início, Gilvan que está aqui desde a semana passada. Eu espero que eu tenha terminado de responder ele nessa live. E outras coisas. E, gente, agradeço. Convido a conhecer meu projeto, que o projeto é bem interessante. Todo dia tem live. E minha fala, vou tentar ser curta e breve, que a gente considere que as informações, que os conteúdos falsos não são uma coisa solta.
eles são fruto de um ecossistema da forma como essas plataformas, o Instagram, o WhatsApp, tudo é desenhado. E que por isso, justamente por isso, elas vão estar com a gente durante muito tempo. Porque elas dependem dessa estrutura. E quando essa estrutura mudar, elas vão mudar junto. Não pensemos que não. Então, assim, o que é importante como sociedade é que nós entendamos de que a gente está falando. A gente está falando de ciência, a gente está falando de religião, a gente está falando de quê? E a partir daí definir um ponto comum, e aí eu vou, só para agradar o Gilvan, vou citar Habermas. A gente precisa tentar conversar com as pessoas, a gente precisa ter um ato comunicativo. A gente não precisa sentar para tentar convencer os outros de alguma coisa, não. A gente precisa ou obrigar os outros a fazerem uma coisa. A gente precisa conversar para tentar chegar a uma solução comum. É isso, gente. Ser racional, já que você vai falar de Habermas, fala de racionalidade. Racionalidade. Mas tem a racionalidade instrumental também, que é o que a gente faz na maior parte do dia, né? Então, que é tomar as atitudes como objetivos. Mas o que eu estou chamando aqui é o diálogo. Vamos tentar dialogar mais. É verdade. Gente, então, ó, essa live vai estar no YouTube, tá? É só o prazo de fazer uma ediçãozinha simples nela. E nós estaremos colocando lá para pessoas que quiserem assistir depois ou indicar para alguma pessoa, porque é bem bacana o conteúdo, achei bem pertinente. Habermas agradeceu. Legal. Estamos ficando aqui muito, muito cultos, né? Gente, então tchau, um grande beijo para vocês, viu? Um beijo, tchau. Tchau.